Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Priscila e estamos entre livros e poesias. Eu sei que eu estou muito atrasada aqui no YouTube, mas eu vou tentar me organizar a partir de agora. Eu sempre falo isso e a vida acontece, gente, e aí, né, é muita coisa. Mas para resumir, vamos lá para tudo que eu li em março. Eu gosto de trazer essa retrospectiva para vocês, mesmo que já tenha passado um tempo, porque eu acho legal a gente ver aí um compilado do que eu consegui ler. Em março, eu li 14 livros, mas calma, não se assusta. Eu não fiz só isso da vida. Nem eu sei como eu consegui ler 14 livros, sinceramente. Mas foram livros mais curtos, livros de contos, de poesia. Então acho que isso facilitou um pouco a minha vida. O primeiro que eu li foi esse aqui, ó. Sexo dos Anjos, do Pedro dos Santos. É um conto de ficção científica. Tem resenha completinha dele lá no Instagram. E aqui a gente vai falar sobre consciência digital, a gente vai falar sobre o uso de corpos como coisas descartáveis, sabe? Quando eu posso alugar um corpo, é um pouco essa ideia para fazer o que eu quiser com esse corpo. E é um conto bem bizarro, assim, sabe? Foi um pouco difícil ler, desafiador. Tem uma linguagem mais erótica, bem diferente do outro conto que eu li dele, que é a Biblioteca Além do Tempo. Mas vale a pena conferir, tá? Tem bastante reflexão. São pouquinhas páginas, mas faz a gente pensar. O próximo livro que eu li foi o Projeto Axo, do Tadeu Fernandes. É ficção científica também, é uma leitura mais jovem, é o primeiro volume de uma trilogia. E aqui a gente tem um grupo de amigos, né? A gente tem representatividade LGBT, e eles vão estar fazendo um passeio, e do nada eles vão achar, né, um casal de irmãos, a Helena e o Gustavo, que fugiram de um laboratório que fazia experiências com humanos. Então, essa é a premissa do livro. E, gente, só leiam, é muito bom. A leitura é, assim, muito fluida. E tem bastante reflexão também, tem essa coisa da amizade, essa coisa da found family, sabe? E um vilão que promete vingança, assim, sabe? De uma forma bem cruel, sabe? Aqui achei a capinha para mostrar para vocês. Só porque, como eu já não tenho mais ele baixado aqui, vocês conseguem ver a capinha aqui, ó, Projeto Axo, Destino de Helena. Esse é o primeiro livro, tá? Ele foi lançado aqui para nós pela editora Five, mas está disponível no KU. Próxima leitura, esse foi pela editora Kodal. Aqui a gente tem uma fantasia jovem, com mitologia. E, gente, é sério, é muito bom. Também um grupo de amigos fazendo um jogo numa casa, quando de repente uma ventania invade essa casa. E a partir dali, meio que eles vão ser presos num enigma e tentar descobrir uma porta que leva para um outro lugar, em realidades paralelas, onde você encontra outros de você. Imagina você parar num outro universo, num outro canto, um outro mundo, um outro local, e lá você encontra outro de você. Então, é tipo isso aí, tá? É essa vibe. E eu gostei bastante. A escrita da Cacau é, assim, muito boa, maravilhosa, tá? E vale muito a pena vocês conferirem esse livro. Tá disponível no KU, lançado aqui para nós pela editora Kodal. A Cacau é uma maravilhosa e depois de muita luta, a capinha. Essa aqui, maravilhosa. Tem personagens muito gente como a gente aqui, sabe? Então, assim, vale muito a pena conferir esse livro. Eu gostei bastante. Agora, o próximo que a gente vai falar aqui é uma releitura que eu fiz, que foi Pistoleiras, da Missandra Almeida, lançada aqui pra gente pela editora Urutau. Esse livro é uma coletânea de poesias que exalta a feminilidade, a beleza feminina, a força feminina. Então ela leva a gente a essa reflexão.
Ela vai falar sobre violência contra a mulher nesse livro. Ela vai apontar várias situações que nós, mulheres, enfrentamos no nosso dia a dia por meio de poesia. E a linguagem da Miss Sandra é maravilhosa. Só leiam, só o que eu posso falar para vocês. Próximo livro, esse eu li com a Bruna, pessoal do clube dela, Como Sobreviver a um Filme de Terror, da Scarlett Doumore. Gente, eu achei que era mais terror esse livro. Mas não, ele é bem nostálgico, assim, lembra a gente muito essa vibe dos anos de 2000, de filme de terror, principalmente traz muitas referências a Pânico. Aqui a gente tem uma escola, funciona numa ilha, num lugar muito isolado, e a gente tem algumas jovens que são enviadas para lá, tem uma escola só de meninas e uma só de meninos. E de repente, na escola de meninas, começam a acontecer mortes, que até então são ditas como suicídio. Mas, como assim? Mais de um? E a nossa protagonista, que é a Charlie, ela vai começar a ver esses fantasmas. E é a partir daí que tudo começa. Será que todas as dicas que você teve ao longo da sua vida para sobreviver a um filme de terror valem na vida real, se você realmente estiver dentro de um filme de terror? Então eu achei muito legal essa brincadeira, essa metalinguagem, né? E tem muita referência boa aqui, tá? Filmes, livros, músicas. E eu gostei da experiência. Não é aterrorizante, então não precisem ir com medo, tipo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir ler e tal. É legal, é uma leitura boa. A gente passa um pouquinho de raiva? Passa. Porque bem naquela fase de eu estou avisando que tem algo errado, mas ninguém acredita em mim. É bem isso aí. Então, pelo Clube de Literatura Negra, a gente fez 2 leituras no mês de março. A gente leu Me Leve Pela Mão, da Dolly Perks Valdez. Esse livro é maravilhoso, é inspirado em uma história real, onde uma enfermeira, que é a Civil Townsend, ela vai trabalhar numa clínica que faz aí controle, né, de controle familiar, né, digamos assim, numa comunidade de mulheres pobres, negras, e ela começa a questionar algumas situações que ela começa a ver e acha que está estranho. Primeiro, porque são enfermeiras negras. Ela é o primeiro pensamento dela. E aí ela começa a aplicar a injeção de Depa-Provero nessas meninas, e aí surge um outro questionamento. Ela descobre que essa injeção não tinha sido aprovada pela Vigilância de Saúde, o órgão, né, que faz essa fiscalização. Então, como que essa população desse local, dessa cidade, estava recebendo essa injeção, se ela não tinha sido aprovada? Então, o livro vai abordar a história da Érica e da Índia, né, 2 jovens que fizeram aí, que foram obrigadas, digamos assim, a fazerem cirurgias de ligadura de trompa sem saber que iam fazer. Elas realmente eram esterilizadas sem nem saber o que de fato estava acontecendo. Elas achavam que iam tomar injeção para evitar ter neném e, na verdade, elas literalmente eram esterilizadas sem o consentimento da família e delas mesmas, porque a gente está falando aqui de 2 crianças, tá? Uma tinha 14 e a outra 11, algo assim. E aí todo o processo que rolou, isso foi inspirado numa história real, isso realmente aconteceu no Alabama, no ano de 1973. Então foi um livro que me chocou muito. Tem casos aqui, relatos de outros experimentos que se fizeram com a população negra. Gente, é um livro ao mesmo tempo que é difícil de ler, ele é bem revoltante, é um livro necessário, porque ainda hoje a gente sabe que a população que mais sofre violência obstétrica, por exemplo, é a população negra. Então a gente precisa sempre estar trazendo esse tema ao debate. Não dá para não falar disso. Outro livro que a gente também leu pelo Clube de Literatura Negra foi Papo de... Não sei se eu posso falar isso aqui, mas já falei. Do Eliezer Borba, Pistas com Prostitutas na Noite Carioca. Então aqui o Eliezer
ele faz a entrevista com trans, mulheres, e sobre essa realidade, que é estar nessa profissão. E o que eu achei muito interessante aqui que ele trouxe pra gente é que antes de qualquer coisa, antes da gente ver a profissão e julgar, é vida fácil, é isso, é aquilo, coisas que a gente sempre viu ao longo da vida, a gente lembrar que a gente está falando de um ser humano, de uma mulher, de uma mãe, de uma filha, de uma irmã, de alguém que está ali trabalhando da forma como ela conseguiu. Um país que muitas vezes negou muitas oportunidades para essa mulher. Principalmente se for uma mulher trans. A gente sabe como é o nosso país. Né? A gente sabe que o preconceito ele é escancarado. Isso está aí nos índices de violência contra a população trans. Então aqui a gente também vai falar disso, dessa violência que essa população enfrenta, os enfrentamentos que eles precisam passar. A questão da dependência em drogas também é muito relacionada nessa profissão. E o desejo, o sonho de muitas saírem dessa vida. Outras não, estão felizes ali do jeito que estão, trabalhar e é isso aí. É preferível trabalhar aqui do que eu ser explorada por um patrão para ganhar aí um miserê de salário. Então, sabe aquela leitura que você tem que ir sem julgamento? Sem julgamento. Vai ler para você expandir sua mente, literalmente. E eu achei uma leitura bem interessante, confesso. Vamos continuar, porque, né, tem leitura. Amazon Futurismo, Poder Nativo, do Rogério Pietro, selo Cyphers. A capinha vai aparecer em algum lugar aqui, porque eu acho que esse também eu devolvi. Gente, que leitura boa. Encerrou a série com chave de ouro. Aqui a gente tem tanto desespero, a gente chora, a gente arranca o cabelo das cabeças. Eu não posso falar muito desse livro para vocês, porque é o encerramento dessa série. Então tem coisas relativas ao 2, ao primeiro. Então, assim, é interessante que vocês leiam a série como um todo, né, para fazer sentido. Mas a escrita do Rogério é maravilhosa. Só posso dizer para vocês que esse livro é impecável e o desfecho é emocionante. Próximo livro. Aqui já foram 3 leituras pelo Clube do Livro Nacional. Aqui a gente tem um relato de uma filha do Brasil, a gente não tem o nome dessa protagonista. Na época da ditadura militar, uma menina que ela vai relatando como foi a infância dela, a adolescência. Ela sofria muita violência por parte do pai. Ela tinha uma vida muito difícil, situação financeira. E essa menina vê no estudo uma força, uma luz, um foco, um norte para continuar. Eu não posso desistir. Eu preciso estudar porque eu não quero essa vida. Eu não quero ficar nessa casa para sempre com esse pai abusivo, violento. Então eu achei legal aqui porque a metáfora que a Milena faz é expor para a gente essa ditadura que está do lado de fora, essa repressão na figura do pai dentro de casa. Isso foi de explodir, assim, sabe? Arrasou. Deu muito certo. Próximo livro, Pele, Palavra e Poesia, da Cléo Delfino. A gente já sabe que a gente está falando de poesia, as poesias são maravilhosas. A gente fala sobre ancestralidade, a gente fala sobre resistência, resiliência, sobre o povo africano como um todo, o povo negro, as mulheres, os homens, o tempo da escravidão. A gente tem poesias que são quase um grito de lamento, um grito de resistência, de basta. E, cara, esse livro é maravilhoso. Só indico para vocês que leiam, tá? Ele é trilingüe, tá? Inglês, português, espanhol. E você, quando você pega o livro para ler, você vê lá as 3 poesias. Então, assim, é maravilhoso, gente. E a capa dele tá belíssima. Próximo livro, Passando do Ponto, do G.H. Oliveira. Esse livro é maravilhoso. Só leiam.
Não se assustem com a quantidade de páginas. A gente tem 3 histórias interligadas, da Luara, do Gabriel, do Gerson. A gente tem tudo começa com um assalto, e a partir desse assalto, quais são as implicações que vai ter na vida de cada um que estava ali naquele ônibus e das famílias dessas pessoas. A gente tem essa questão da tecnologia muito presente, para o bem ou para o mal, né? Para ajudar ou para acabar de destruir também a vida do cidadão. A gente tem essa discussão racial também muito presente. E, cara, esse livro é maravilhoso. Esse livro aqui, eu levei 3 meses para ler. Ele não é tão grande. Ele tem 200 e poucas páginas. Esse aqui foi leitura de janeiro, do Clube do Livro. Mas eu demorei, porque foi um livro difícil para mim. Tem muitas marcações. É um livro que todo mundo deveria ler. Só falo isso para vocês. Se eu já admirava esse ser humano, eu admiro ainda mais. Que mulher, com M maiúsculo, tá? E, cara, por aqui você já vem que, né? Esse livro é primoroso, só isso que eu falo para vocês. Ainda tem que fazer a resenha dele lá pro Instagram. Foi uma parceria, né? Esse aqui, Entre Vidas, do Mário Sarleni Júnior. Da Elvini Assessoria, eles me chamaram, né? Então aqui é um livro inspirado no caso real também, onde a gente vai falar sobre o espiritismo com um foco, né, em um jovem que ele descobre que ele já morreu e já viveu antes, teve uma outra vida, a reencarnação, né? E aí como é isso na cabeça dele, e ele vai tentar descobrir essa história, né? Então a gente tem um pouco aqui a história desse jovem, do primeiro, né? E a passagem, e esse outro jovem que nasce sentindo umas coisas estranhas, já tendo essa percepção de que algo tá diferente. Então a gente vai conhecer um pouquinho, apesar de ser bem curtinho, ter aí essa perspectiva de uma outra religiosidade. Eu achei bem interessante, não é a minha religião, mas aprendi bastante com esse livrinho aqui. Indico aí a leitura para vocês, é da IP das Letras. O último, mas não menos importante, Marcos Borba, Longitudinais, lançado aqui pra gente pela editora Libertinagem. Isso aqui também é de poesias, uma poesia, eu diria assim, mais moderna, né? Uma poesia mais diferente, uma poesia mais sobre o cotidiano, mais com ar filosófico, bem a pegada do Marcos mesmo. E eu gostei bastante, marquei também algumas coisas aqui, alguns poemas eu marquei inteiro, assim, ó. E eu gostei bastante da experiência também. E bastante poesia, como vocês podem ver. E bastante poesia, bastante conto. Então, por isso que facilitou para que eu conseguisse ler essa quantidade absurda de livro. Mesmo assim, eu me assustei no final, tá? E alguns, vocês viram aí que eu estava arrastando desde janeiro. Por isso que eles só vieram me acompanhando ao longo dos meses. Ufa! Isso aí foi tudo que eu li em março. Em breve eu trago maio, abril e maio. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!